no livro de Gênesis. Gênesis, abra comigo Gênesis capítulo 18. Nós quero ministrar um texto ao seu coração, Gênesis capítulo 18, né? Se você também trouxe o seu dízimo, a sua oferta para consagrar no altar, o Ministério Louvor esqueceu de falar na hora, né? Estava meio perdido aqui em cima, mas se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta também, você pode consagrar no altar de Deus no momento da oração que eu vou fazer agora. Vou orar ao Senhor, antes de ler a palavra, vou orar. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta essa manhã, enquanto estiver orando, pode vir diante do altar e consagrar no altar de Deus. Se porventura alguém trouxe, ou vai trazer à noite. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado ao Pai por termos o privilégio de servi-lo, adorá-lo, bendizê-lo, consagrar ao Senhor também nosso dízimo, a nossa oferta, para a manutenção, ó Pai, da Tua obra, da Tua causa, da igreja do Senhor. Peço, Senhor, continue abençoando nossos irmãos dizimistas, que tenham, ó Deus, dizimado, que tenham, ó Pai, ofertado, tem feito ofertas alçadas, que tenham, ó Pai, tido coração na obra do Senhor. Irmãos que têm, domingo após domingo, Senhor, comparecido no altar e feito aqui a sua oferta de gratidão, feito aqui, ó Pai, a consagração, o seu dízimo. Peço ao Pai que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor abra as comportas celestiais, derramando, ó Deus, sobre eles bênçãos sem medida, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que ofertam dizimo na parte da manhã, aqueles que ofertam dizimo na parte da noite, nos demais cultos da igreja, nas quartas-feiras, ó Deus, aqueles que têm feito as suas ofertas e dízimos através de transferência bancária, ó Deus, abençoe estes irmãos, em nome de Jesus, Pai. Supra, Senhor, as suas necessidades, abençoe com bênção sobre bênção, e se há alguém aqui, ó Pai, desempregado, abra, Senhor, uma porta de emprego, abra, Senhor, dessa pessoa um trabalho abençoado, abençoador, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que já está trabalhando, mas precisa, ó Pai, de um emprego melhor, precisa, ó Deus, de um ganho melhor, Pai, abençoa também nessa área, em nome de Jesus, Pai, que seja um irmão dedicado, consagrado, ó Deus, seja um ótimo profissional, e que seja mais investido, ó Deus, nessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, ó Pai, que neste mês, nossa igreja completará 49 anos, ó Deus. Obrigado, Senhor, é uma igreja jovem, é uma igreja brilhante, é uma igreja que já organizou outras igrejas, e a última organizada, a Igreja Peniel, já com o seu pastor, já com os seus membros, seu conselho. Pai, continue abençoando esses amados, continue derramando graça sobre eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E as demais igrejas dessa cidade, igreja do Alto Alegre, abençoa, Senhor, as demais denominações dessa cidade, derrama graça, Senhor. E agora que vamos ministrar a Tua palavra, Pai, fala ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoa, ó Deus, os professores nesta manhã nas salas de aula, que estão ministrando a jovens, crianças, adolescentes, ó Deus, pessoas se preparando para o batismo. Abençoa, Senhor, a todos. É a oração que lhe fazemos, e entregamos tudo diante do Senhor, crendo e descansando na Tua fidelidade, e oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 18, se abriu a palavra do Senhor. Antes de ler, como eu estava dizendo na oração também, a nossa igreja é uma igreja jovem, uma igreja que tem abençoado muitas outras igrejas. E há outras igrejas organizadas em Cascavel, que foram organizadas por meio desta igreja. Essa é uma das primeiras igrejas aqui em Cascavel. Nossa cidade também é nova, 50 e poucos anos. E no início da nossa igreja tinha uma outra denominação, que eu não lembro agora de mente o nome, mas eles não tinham templo. E aqui esta igreja cedia o nosso espaço para eles fazer os cultos deles em outros horários. Nós tínhamos nossos cultos, também era aberto em outros horários para outras igrejas usar o nosso espaço para cultuar a Deus também, até construir o templo deles. Então, uma igreja abençoadora. E dia 15 nós vamos agradecer a Deus por tudo isso, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18. Quem achou, diga amém. Gênesis é um livro
que nos traz o início de todas as coisas. Gênesis 18 diz assim, eu vou ler a partir do verso 16, vou lá para o verso 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas, e nele serão benditas todas as famílias, nações da terra, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-me ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor, não farei, se ali encontrar 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Queridos, eu quero usar este texto, fique com a sua Bíblia aberta, e nós vamos passear um pouquinho também pela palavra de Deus, em Gênesis capítulo 18, 19, alguns ensinamentos profundos de Deus para as nossas vidas. E quero que você realmente possa assimilar, aprender grandes verdades nesta manhã, para a glória do Senhor, para o seu edificar, para o meu, para o nosso edificar juntos, em nome de Jesus. Eu vejo aqui, em Gênesis 18, 19, o poder de algumas coisas, o poder em ação. E vou mostrar para você algumas áreas que este poder tem atuado de forma tremenda, de forma grandiosa. Em primeiro lugar, então, vamos ver juntos no texto o poder do pecado, o poder da transgressão, o poder daqueles que se desviaram de Deus. Qual é o poder que o pecado tem?
que vai corrompendo, que vai destruindo. No começo da Bíblia você já deve ter lido a história do dilúvio, quando Deus, Ele que havia criado todas as coisas, Ele percebe que a corrupção havia se aumentado, a corrupção havia crescido, e a Bíblia chega a dizer que Deus até se arrependeu de ter feito um homem, porque isso doeu no coração de Deus. A dor do coração do Senhor em ver a devassidão do pecado, a depravação total, a transgressão, o desvio contra Deus. E no texto nós estamos lendo aqui no versículo 20, do capítulo 18, falando de Sodoma e Gomorra, diz assim: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Diz aí o versículo 20. Verso 21, Deus até no linguajar humano, para que possamos entender a profundidade do pecado, o poder do pecado, o que o pecado havia feito em Sodoma e Gomorra. Ele diz assim no verso 21, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Deus aqui ele usa uma forma, um linguajar humano. É lógico que Deus não precisava descer para ver, é lógico que Deus não precisava estar ali presente. Ele manda os seus anjos, ele não precisava também ter enviado os seus anjos para saber a situação de Sodoma, a situação de Gomorra, mas quando ele fala, eu vou descerei e verei, para ver se de fato o que tem praticado corresponde àquilo que tem chegado aos meus ouvidos, aquilo que tem me incomodado aqui no céu, e saberei por mim mesmo, sabê-lo-ei. É para dizer para você que a situação de Sodoma e Gomorra era tão tomada de depravação, a depravação era total, que isso mexe com o coração de Deus, isso fere o coração de Deus, e ele desce. Para os irmãos terem uma ideia como eram os homens de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, Abraão recebe em sua casa dois anjos, e no versículo 4 e 5 eu passo a ler para você, que diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, assim todo o povo de todos os lados. Olha aí, os anjos estão na casa de Ló, estão ali sendo hospedados por Ló, e antes dos anjos terem se deitado, eles estavam ali como forma humana, antes de terem deitado, antes de terem se recolhido para a noite para dormir, diz a Bíblia que os moços e os velhos, os povos de todos os lados, cercam a casa de Ló, e dizem assim no verso 5, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. A depravação, a devassidão, poder do pecado, eles chamaram os anjos que estavam ali hospedados na casa de Ló, porque eles queriam, moços e velhos, abusar deles sexualmente. A depravação sexual na vida de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, que é uma praga demoníaca, satânica do inferno, algo que Deus reprova. Não tem nada de genética, não tem nada de nada, cada um pode dizer o que quiser, mas a Bíblia condena,
Por isso que nós temos que amar o pecador, aborrecer o pecado, odiar o pecado, não a pessoa, o pecado que a pessoa comete, mas mostrar à pessoa que em Cristo há libertação. Conheço pessoas que saíram eram homossexuais, abandonaram a prática do pecado, hoje são cristãos, hoje são casados, hoje têm as suas famílias, hoje têm seus lares formados, porque a graça de Deus os alcançou. Já tivemos aqui convidados, pastores pregando neste púlpito, convidados nossos, que viveram a prática homossexual, mas que abandonaram, reconstituíram famílias, hoje são homens de Deus, lares abençoados pelo Senhor, mas em Sodoma essa prática era normal, essa prática era corriqueira, tanto é que eles queriam abusar daqueles que estavam hospedados na casa de Ló. Olha o tamanho, a profundidade do pecado que faz na vida do ser humano, na vida das pessoas. Você veja comigo também no capítulo 19, no versículo 26, quando fala da mulher de Ló. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O pecado trava as pessoas. Deus havia dito para a mulher de Ló e para sua família: olha, saem de Sodoma, porque eu vou destruir essa cidade. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. A cidade não mais existirá, por causa do seu pecado, por causa da sua podridão. O juízo da minha mão vai descer sobre essa cidade. E quando vocês saírem, não olhem para trás, não olhem para trás. A mulher de Ló, ela desobedece à palavra do Senhor, ela olha para trás para ver a destruição, para ver aquilo que estava acontecendo ali, aquilo que havia sucedido com a cidade, um peso da mão de Deus, da ira de Deus, e ela então se transforma numa estátua de sal. O que isso pode simbolizar para nós? Quando a pessoa ela desobedece a Deus, quando a pessoa não segue a orientação do Senhor, quando a pessoa não segue a direção concedida, dada, ministrada por Deus, ela se trava, ela fica travada. Isso me leva a lembrar do Salmo 38, do Salmo 51, Salmos de Davi, quando ele fala do pecado que envelheceram os seus ossos, ele fala dos constantes gemidos, ele fala da mão de Deus pesando dia e noite sobre ele, até que ele se arrependeu, até que ele mudou, até que ele deixou aquela vida miserável e começou a andar no caminho do Senhor Deus. Então eu vejo aqui, queridos, em primeiro lugar, o poder do pecado. Se você olhar no versículo 28 de Gênesis capítulo 19, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada, é a palavra que está aí, fumarada de uma fornalha. Fumaça, porque toda a cidade, toda ela, havia sido destruída por Deus, como Deus destruiu a terra com o dilúvio, por causa da multiplicação da maldade, por causa do crescimento da maldade, o crescimento da transgressão, Deus pesa a sua mão. E toda a população foi destruída. Irmãos, conhecem a história. Noé constrói uma arca, Noé entra naquela arca, e Noé é salvo com a sua família, e os demais destruídos. Aqui agora Deus não destrói o mundo inteiro, Ele destrói apenas Sodoma e Gomorra. Interessante que Ló, ele chama os futuros genros para saírem com ele. Mas o versículo 14 do capítulo 19 diz assim, que eles acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os genros de Ló achavam que Ló estava brincando, Ló estava tirando sarro deles. Olha, Deus vai destruir a cidade, Deus vai queimar a cidade, isso é besteira, que é isso, está brincando com a gente, está brincando com a gente, isso não é verdade. E eles morreram ali em Sodoma e Gomorra. O pecado tem um efeito destruidor, o pecado tem poder. Não pense que o pecado não tem poder, não pense que o pecado não tem poder, tem efeito destruidor.
efeito de destruição. Por isso nós não podemos, em hipótese alguma, em momento algum, brincar com o pecado. Amém, igreja? Porque o pecado destrói. Lembram de Sansão? Sansão era um homem forte, Sansão era um homem cheio da unção, Sansão era um grande servo de Deus, e ele fez um voto de Nazireu, que não poderia cortar o seu cabelo, né, que não poderia cortar o seu cabelo, mas um dia Sansão, ele começou a brincar com o pecado, ele começou a fazer mentiras, mentirinha aqui, mentirinha ali, mentirinha colar. Quando Dalila perguntou para ele, onde está a tua força? Ele falou, nunca fui amarrado com cordas novas, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, ou seja, é tudo mentira. E ele brincou com o pecado, e depois teve seus olhos vazados, ele virou o palhaço dos outros, porque o pecado tem um efeito poderoso de destruição. E aqui nós vemos diante de nós Sodoma e Gomorra sendo destruída. As pessoas precisam hoje entender o poder do pecado. Aqui podemos aplicar até João 10:10 na parte A, que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E o que é pecado? Para matar, roubar, destruir. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai de encontro à vontade do Senhor. Pecado é tudo aquilo que fere o coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai de encontro às Sagradas Escrituras. Isso é pecado, isso é transgressão. Se todas as pessoas vivessem o Evangelho, todas as pessoas vivessem a palavra, o mundo seria outro hoje. O mundo seria outro hoje. Haveria perdão, reconciliação, restauração, haveria um monte de coisa boa, se nós todos vivêssemos a palavra do Senhor. Mas o pecado tem este efeito avassalador, destruidor. Quando as pessoas não querem a graça, não querem a palavra, elas preferem o pecado. E o mundo hoje, amados, não está difícil, não está diferente, melhor dizendo, desses dias de Sodoma e Gomorra. E Deus está pesando a mão, grande coisa acontecendo, catástrofe acontecendo, e as pessoas não percebem que estão longe dos caminhos de Deus, longe da palavra do Senhor nosso Deus. Dias atrás até mandaram para mim novamente aquele e-mail que fala da filha de Billy Graham, né, que nós já vimos, já falamos dele aqui dias atrás, anos atrás, da filha de Billy Graham, que foi perguntar para a filha de Billy Graham o que ela acha de pessoas que entram nas escolas com uma arma e mata crianças, porque, como que Deus permite isso? E ela deu uma resposta muito sábia. Ela disse, as escolas proíbem Deus de entrar na escola, proíbem a leitura da Bíblia na escola, proíbem qualquer coisa na escola que fazem menção do nome de Deus, e agora quer culpar Deus daquilo que está acontecendo nas escolas. Se deixaram Deus de lado, se descartaram a pessoa de Deus, agora querem culpar a Deus. Não podem culpar a Deus de nada. E assim também acontece nos dias atuais. As pessoas vão descartando a Deus, vão vivendo as suas vidas achando que não dá nada, não tem problema, não brincam com o pecado, porque o pecado tem poder de destruição de lares inteiros, de famílias inteiras, de sociedades inteiras, de cidades inteiras. E aqui nós estamos diante de Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo poder de Deus, porque não quis dar ouvidos à voz de Deus. Em segundo lugar, amados, o texto fala também do poder da intercessão, ou seja, o poder da oração. Veja aí comigo no capítulo 18, verso 22 até o 33, eu não vou ler todo que nós já lemos aqui, mas aqui fala 18, 22 a 33, do poder da intercessão. Então Abraão começa a orar a Deus, ele fala, Senhor, diz a Bíblia aqui, ele permanece na presença do Senhor, verso 22, verso 23, ele fala, Senhor, aproximando-se a ele, diz, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos, olha que ele começa a orar, Senhor, eu vou orar ao Senhor agora, se houver em Sodoma 50 ali, que estão te buscando, Deus fala, não vou destruir. Mas Senhor, se houver ali 45, não vou destruir. Senhor, se houver ali 30, não vou destruir. Se houver 20, e vai baixando até dizer, se houver 10, ou seja, Abraão começa a interceder a Deus. Abraão começa a rogar a Deus pela cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, o poder da intercessão. A Bíblia diz, orai sem cessar. Nós podemos orar por esta nossa nação,
nós podemos orar por este nosso mundo, para que a graça de Deus seja manifesta, para que vidas sejam restauradas. E quando você ora, Deus age. Quando você ora, Deus opera. Quando nós oramos, a graça de Deus é estendida sobre as pessoas. Amém, igreja? Alguém já disse certa feita: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, você quer o poder de Deus em ação? Comece a orar, comece a buscar, comece a interceder. Deus, nós estamos orando para que o Senhor esteja salvando pessoas. Nós queremos ver vidas convertidas, vidas na presença do Senhor, vidas diante de Ti, vidas que estão se perdendo, Senhor, que não estão conhecendo a graça do Senhor, a maravilhosa graça, o poder restaurador do Senhor. Então Deus nos use para isso. Então o poder, aqui nós vemos da intercessão. Mas dentro do poder da intercessão, eu quero dizer para você, amados, guarde bem isso, vou deter mais neste ponto, o poder da santidade. O poder da santidade. Vou me deter mais nisso. O poder da santidade. Na intercessão, na oração que Abraão faz a Deus. Veja o que ele fala aqui. Ele diz assim, olha o verso 24. Se houver, leiam comigo, todo mundo está com a Bíblia aberta. Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Mais uma vez, bem forte. Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Amados, isso aqui é muito sério. Olha que coisa, talvez você nunca tenha percebido isso na Bíblia. Abraão fala assim: Senhor, se houver ali quantos? 50 o quê? Justos. Justos quer dizer aquelas pessoas que foram justificadas em Cristo Jesus, pela fé aqui do Messias que viria, nós do Messias que já veio, mas tudo ligado a Cristo. No Velho Testamento, as pessoas eram salvas pelo Messias Jesus que viria, a fé naquele que virá, nós a fé naquele que já veio, ok? Entenda bem isso, mas tudo ligado a Cristo. Aí diz assim, olha, se houver ali 50 justos, por amor deles, diz aqui o texto, vou repetir, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos. Já vou explicar. Abaixo, no verso seguinte, Abraão fala assim: Senhor, não se ire se eu falar mais uma vez com o Senhor. Eu vou falar mais uma vez. Se porventura faltarem 5, se houverem na cidade apenas 45 justos, o Senhor vai destruir? Isso não vou destruir. Senhor, eu vou me atrever. Estou orando, mas Senhor, digamos que 50 foi muito, 45 muito. Se houver 40, aí depois ele muda para quanto? 30. Depois para 20. Depois para 10. Depois, ele para. Se houver 30, se houver 20, se houver 10, o que você aprende com isso? O poder da santidade. Se você for justo, santo e puro, Deus poupa a cidade por amor a nós. Deus poupa vidas por amor dos seus. Se o mundo está sendo destruído, é porque falta no mundo justos, é porque falta no mundo pessoas santas,
É porque falta no mundo pessoas puras. Pois enquanto houver pessoas santas, justas e puras, há esperança para este mundo. Porque a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa pureza tem que contaminar outros a deixar o mundo de pecado, de sujeira, de lamaçal e se tornarem também puras, justas e santas, tal como nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus vai poupar o mundo, não por amor ao mundo, mas por amor aos justos, por amor aos cristãos, por amor àqueles que abraçaram o Evangelho de Jesus, por amor àqueles que abraçaram a graça de Jesus. Talvez um dia você que abraçou a fé, entendeu o Evangelho, entendeu a palavra de Deus, entendeu a graça soberana de Deus, e você foi colocado para trabalhar numa empresa, ou foi colocado para morar em um apartamento, no condomínio, onde ali há depravação, onde ali há perdição, onde ali as pessoas só falam abobrinhas, só falam besteiras, as pessoas são corrompidas, e Deus te colocou lá. Por que você está lá? Para ser instrumento de Deus, para a conversão daquelas pessoas que convivem com você. Amém ou não amém? Você tem que entender isso. Mas quando a pessoa não entende isso, ela fala, o lugar que eu moro é muito difícil. As pessoas que eu trabalho são muito difíceis. Aqui há muita depravação, aqui há muita perdição. Eu quero mudar daqui. Eu quero ir para um lugar, num prédio, num condomínio, onde todo mundo é cristão, todo mundo é temente a Deus, todo mundo acorda cantando hinos de louvores ao Senhor, todo mundo acorda lendo a Bíblia. Eu quero morar num bairro onde todo mundo seja cristão. Besteira, heresia, asneira. Porque se lá todo mundo for cristão, Deus vai mandar todo mundo mudar. Muda. Cada um para outro canto. Porque eu criei você para impactar vidas. Mateus 5, versículo 13, diz que nós somos o sal da terra. E o verso 14, nós somos a luz do mundo. Amém ou não amém? Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, ela está dizendo, nós somos aquele que vai dar sabor. Aquele que tem um poder de preservação, que se usa sal para preservar a carne, não é isso? Você passa sal na carne para preservá-la. O sal, a luz também, para mandar embora a escuridão, poder da luz. Então Deus fala, Abraão, e Abraão fala, Deus, eu estou orando aqui se houver 10. Não tinha nem 10. Tinha quantos justos lá em Sodoma e Gomorra? Quantos? Só um. Ló. Só Ló. A mulher não era justa, porque ela olhou para trás e virou estátua de sal. As filhas também não eram, daqui a pouco eu falo das filhas. Mas, se houvesse 10, Deus não destruiria, querido. Aí a pergunta é, cadê os justos do século 21? Cadê os cristãos do século 21? Nós estamos transformando outras vidas? Nós estamos mudando outras vidas? Ou nós estamos sendo corrompidos por outras vidas, por outras pessoas? Veja ainda aí comigo no capítulo 19, no verso 21. Diz-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Para você entender melhor, verso 19, vou ler, 19 em diante, 19. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto da qual eu posso fugir, é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar.
Quando Ló sai de Sodoma, ele não quis ir para as montanhas, para o monte. Ele pede para uma cidade pequena. Deus fala, vá para a cidade pequena. E diz o verso 21, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Quando você vai para lá, eu vou preservar aquela cidade, não vou subvertê-la, não vou destruí-la, porque há esperança para aquela cidade, porque você, como homem justo, temente a Deus, está indo para lá. Olha outra coisa linda no verso 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Deus nos protege. E quando Ele vai destruir, Ele protege o que são seus, os tirando em meio à destruição. Amém, não amém? Deus protege. Se você abraçou o Evangelho, se você abraçou a palavra, se você se rendeu a Cristo, quando Deus for destruir este mundo, primeiro Ele vai te tirar deste mundo, haverá o arrebatamento da igreja, para depois destruir o mundo. Sodoma e Gomorra foi destruída em fogo, enxofre, né? Ali labaredas de fogo, enxofre, desceram sobre a cidade, labaredas desceram sobre a cidade, mas o anjo diz assim, interessante, 19:22, eu não posso fazer nada enquanto você estiver aí. Então primeiro você vai para a cidade, refugia-te nela, porque senão você me impede de fazer algo. Olha que coisa linda, querido. Aí para você entender melhor isto, e muitos não entendem, foi escrito todo o livro do Apocalipse. Se você estudar todo o livro de Apocalipse, já estudei aqui na igreja, nas quartas-feiras, Apocalipse, todos os capítulos, todos os versículos, todo o livro de Apocalipse foi escrito para dizer para a igreja, o mundo será destruído, mas a igreja será preservada. Fiquem tranquilos, quando houver o fim de todas as coisas, mas eu vou preservar os cristãos. Os cristãos estarão na glória eterna, estarão com Deus, preservados, protegidos, guardados, sustentados pelo Senhor. Nós não precisamos temer a destruição, porque Deus vai nos proteger. Amém, igreja? Ele vai nos guardar. Já está aí em Gênesis 19:22. Eu não posso fazer nada enquanto você estiver aí. Irmão, o mundo é preservado, sabe por quê? Porque ainda há cristãos neste mundo. Mas quando Deus arrebatar a sua igreja, quando Deus levar o seu povo, o mundo será destruído. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse que as pessoas vão chegar perto de um barranco, digamos que aqui seja um barranco, perto de um barranco, e vão dizer assim, barranco, morro, caia sobre nós, eu quero morrer. E a Bíblia diz assim que a morte vai fugir das pessoas, vai fugir, porque as pessoas vão sofrer o peso da ira de Deus, o peso da mão de Deus. Porque muitos falam que Deus é amor, mas esquecem de dizer também que Deus é justiça, que a mão de Deus também é pesada, e a Bíblia diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, ai daquele que cair nas mãos de um Deus vivo, Deus poderoso. Então, amados, duas coisas estamos aprendendo aqui neste momento para as nossas vidas em nome de Jesus. Em primeiro lugar, em nome do Senhor, é que Deus nos usa para preservar a cidade. Então nós temos que cumprir com a nossa missão, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que salvar almas, interceder ao Senhor. Não importa o pecado da pessoa, não importa como a pessoa se encontra, há esperança em Cristo Jesus, amém, igreja? Há esperança em Cristo Jesus, e o mundo não foi destruído ainda porque a igreja está aqui, Cascavel ainda não foi aniquilada, Cascavel ainda não foi destruído, Paraná ainda não foi destruído, porque a igreja está presente, é a igreja do Senhor Jesus, para salvar este mundo, para pregar as boas novas deste mundo. Agora, se o mundo está cada vez pior, por que disso? Por que disso? Por quê? Talvez uma das razões
Um dos motivos que o mundo vai de mal a pior, porque muitas vezes a igreja está assim de braços cruzados. Ninguém está pregando o evangelho, ninguém está anunciando as boas novas, ninguém está preocupado em salvar vidas, cada um está correndo atrás da sua própria vida. Irmãos, eu falei que ia falar um pouquinho também das filhas de Ló. As filhas de Ló mostram o poder do desespero. O poder do desespero. Poder do desespero. No capítulo 19, no verso 30 ao verso 38, fala da origem dos Moabitas e dos Amonitas. Moabitas e Amonitas. Aquela cidade que Ló foi levado, ela também se perverteu. Ló não fez o que é para ser feito. Ele ficou ali parado, estacionado, empacado. A cidade não foi salva, Deus também iria destruí-la. E Ló teve que sair da cidade. No verso 29 fala assim no capítulo 20. Capítulo 19, 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló dos meios das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Lembrou de Abraão. Abraão era tio de Ló. Ele tira Ló e Ló vai para os montes. Verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas. Vou resumir para você agora a história. E Ló vai para o monte com as suas duas filhas. Só que as filhas de Ló ficaram desesperadas. Elas falaram assim: nós estamos neste monte, não há mais homens que venham casar conosco, para que possamos crescer, multiplicar, e a linhagem do nosso pai possa ser conhecida. Não tem mais homens aqui, não souberam esperar em Deus, entraram em desespero, e a mais velha disse para a mais nova: façamos o seguinte, esta noite vamos dar vinho para o nosso pai beber, vamos embriagá-lo, e à noite eu deitarei com ele e gerarei do meu pai, nosso pai, para que a sua geração não caia em esquecimento. Elas embebedaram o pai. À noite a mais velha deitou com o pai, teve relação com o pai estava embriagado. No dia seguinte, embriagaram o pai novamente. Na outra noite, a mais nova deitou com o pai, teve relação sexual com o pai, e nisso foi gerado os Moabitas e os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas, aqueles que foram destruídos lá na frente, em 2 Crônicas capítulo 15, quando Josafá lutou contra os Moabitas, os Amonitas e os moradores da montanha de Seir. Lá na frente eles foram destruídos. Mas a geração dos Moabitas, dos Amonitas, começaram quando as filhas de Ló, em desespero, desesperaram: e agora não vamos ter marido, e agora não vamos ter filhos, e agora o que vai ser de nós? Então vamos embebedar o pai. E tiveram relação com o pai. Está tudo escrito no capítulo 19, verso 30 ao verso de número 38. O poder do desespero. Quando alguém desespera, faz besteira. Quando alguém fica desesperado, faz coisa errada. Então nós não podemos andar desesperados, misericórdia. Nós não podemos dar razão, lugar ao pecado, misericórdia. Nós devemos buscar a intercessão e a santidade e a pureza para ver Deus em ação, transformando, mudando, restaurando vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, neste texto tão curtinho, você está vendo comigo aqui o poder, vou repetir para você gravar, do desespero. As filhas de Ló desesperaram, tiveram relação com o próprio pai, embebedaram o pai, tiveram relação com ele. E a Bíblia fala que o pai nem percebeu, nem quando elas deitaram com ele, nem quando elas levantaram. Ele não percebeu nas duas filhas, tão bêbado ele estava. Olha a depravação, olha a perversidade, olha as coisas erradas. Mas quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a pureza, entendemos que a igreja está aqui neste mundo para cumprir um propósito de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Então, amados, grandes coisas hão de acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Por isso, não desespere. Não importa qual é a sua situação,
não importa qual é o seu momento, não importa o que você esteja passando, continue crendo, em Deus há esperança. Como preguei domingo passado à noite, Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, firmou meus passos, me colocou nos lábios um cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão estas coisas, confiarão e temerão o nome do Senhor. Ou seja, você espera em Deus com confiança, você aguarda em Deus, e a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Então, amados, para resumir essa mensagem, quando você chegar num lugar que todo mundo é pervertido, todo mundo é ali depravado, você creia assim: Deus me colocou aqui para ser sal e luz neste lugar. Deus me colocou aqui para influenciar as pessoas e não para ser influenciado por elas. Deus me colocou aqui não para ficar questionando o lugar que é difícil, mas para ser bênção e um agente transformador de Deus, de vida nesse local, em nome de Jesus, porque o poder da cruz está sobre você, e você está abaixo da cruz, e a cruz do Senhor está protegido pela cruz de Cristo, para você ser bênção naquele local, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando não entende isso, vou repetir, quando não entende isso, diante da primeira dificuldade, a pessoa fala assim: eu quero sair daqui, não aguento mais isso. Meu amado, Deus te colocou lá para ser sal, Deus te colocou lá para ser luz, Deus te colocou lá para ser bênção em nome de Jesus, e você vai ser instrumento de Deus, e você vai impactar muitas vidas, você vai influenciar as vidas, sem ser influenciado por elas. Tem gente que fala assim: não, mas eu li lá que Paulo fez de tudo para ganhar todo mundo, então a pessoa tem que fazer de tudo. A igreja começa a trazer o mundo para dentro da igreja. Está errado, nós temos que tirar o mundo de dentro da igreja, de dentro das pessoas. É a santidade e a pureza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu comentei aqui dias atrás de James Wegert, que ele disse numa pregação desses dias, está ouvindo, que tempos atrás, pessoas, para ganhar os tatuados, vamos encher de tatuagem no corpo, vamos colocar brincos, né, para ganhar os tatuados, pessoas diante de brinco, vamos colocar brinco, tatuagem. Ele disse: na minha igreja não tem isso não, na minha igreja as pessoas buscam a santidade, a pureza, a consagração, e tem lá mais de 700 jovens reunidos nos cultos de jovens. Não precisa fazer essas besteiradas toda a vida aí, para ganhar as pessoas, né? Não precisa. É santidade e a pureza, viver com Deus, e Deus te usa para preservar essa nação em nome de Jesus. Quem quer ganhar a prostituta para Cristo não vai se prostituir para ganhar a prostituta. Quem quer ganhar o alcoólatra para Cristo não vai se tomar bebida, viver um viciado alcoólatra para ganhar os alcoólatras, não, ele vai manter a santidade. Deus faz distinção quem é dele e quem não é dele. Então, meu amado, viva em pureza, viva em santidade, e pessoas ao seu lado estarão sendo tocadas, impactadas pelo poder de Deus em nome de Jesus. Ontem alguém me testemunhou bem dizendo, estava no local de trabalho, e certa feita chegou lá um dos chefes dizendo: agora eu coloquei aqui no local de trabalho uma cruz, e tinha um crucifixo na cruz. Ele disse assim: agora esse local está protegido. Esse irmão da igreja falou assim para ele: patrão, olha, Jesus não ficou na cruz não, a cruz tem que estar vazia, não tem crucifixo na cruz não, patrão. Jesus está vivo, a cruz é vazia, ele está vivo, ele não ficou na cruz. Aí uma pessoa lá ouviu, e procurei tempo depois, falou assim: aquela palavra impactou demais, aquela palavra mexeu comigo. Ou seja, graças a Deus, você fala uma palavra de Deus, você dá uma mensagem do Senhor, confiar no poder do Espírito Santo, e vidas vão sendo transformadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, o mundo está difícil, mantenha a sua santidade, não vá se corromper, não vá se vender, fique firme com Deus, e Deus vai usar você para salvar muitas pessoas. E quando chegar o momento do mundo ser destruído, Ele primeiro vai tirar você, te proteger, e depois Ele destrói o resto. Mas você estará guardado, protegido pelo poder do Senhor, sempre em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que possamos crer nisso, e possamos ser instrumentos de Deus para a salvação de muitas pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. Fale com Deus.
Fale com Deus. Diga: Deus, eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser porta-voz do Senhor. Eu aprendi hoje, Senhor, que por causa de mim o mundo não é destruído. Mas se eu não agir como cristão, o mundo vai ser destruído. Que eu possa ser teu embaixador, teu instrumento para salvar muitas pessoas, muitas vidas. Quem sabe você nesta oração já pode começar a profetizar que no dia do aniversário da igreja, dia 15/5/2015, você vai trazer aqui um não cristão. Ele vai ouvir a mensagem da cruz, e na hora do apelo ele virá à frente aceitando a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ore por uma alma não convertida. Deus nos usa para preservar vidas. Deus nos usa para impactar multidões, em nome do Senhor. Querido e amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos fortalecido, e o Senhor nos ensina tantas coisas por meio da Tua Palavra. E nesta manhã ouvimos, ó Deus, que somos responsáveis pelo mundo em que vivemos, no lugar que fomos colocados ali, ó Deus, como instrumentos transformadores do Senhor, como instrumentos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Pai excelso, Pai querido, Pai poderoso, usa-nos cada vez mais, nos dê, Senhor, a santidade, nos dê, Senhor, a pureza, nos dê mente santa, óleo santo, corpo santo, vida santa, vida pura, na Tua presença, diante das pessoas. Sejamos, ó Deus, mensageiros do Senhor. Sejamos, ó Deus, canais de bênção para muitas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa, Senhor, a Tua igreja como sal aqui em Cascavel, como luz na cidade de Cascavel, no Paraná, no Brasil e no mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Abra-nos portas para anunciarmos o Teu Evangelho. Abra-nos portas para levarmos as boas novas da salvação, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és Deus soberano, Tu és Deus poderoso, Tu és aquele que pode todas as coisas. E a Tua palavra nos diz que agindo o Senhor, Pai, quem impedirá? Nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos. Nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, porque almejamos e ansiamos sermos juntos instrumentos para a glória do Teu nome, para o edificar de muitas vidas. Eis-nos aqui, ó Pai, usa cada um de nós. Abençoa, ó Deus, cada irmão e irmã que aqui veio. Dê a cada um, ó Deus, um domingo muito abençoado, mas muito abençoado, Senhor. Prepara-nos para o culto da noite, quando teremos a celebração da Santa Ceia. Possamos chegar à mesa do Senhor, receber do pão, receber do cálice, com santo temor do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. E fala nosso coração, por meio da mensagem que ouviremos hoje à noite, ó Deus. É a oração que lhe fazemos. Multiplica o Teu povo, multiplique bênçãos sobre o Teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.
Dê um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe. Um ótimo domingo, na certeza da bênção do Eterno.